Agentes de inteligência artificial já conseguem executar tarefas operacionais, de ponta a ponta, sem que ninguém precise tocar em cada etapa. Isso mudou o que é possível para quem vende serviço. Mas tem uma coisa que ninguém está falando sobre esse assunto, e é exatamente o que vai definir se essa tecnologia vai trabalhar para o seu negócio ou contra ele. A narrativa que domina esse tema é simples: automatize e cresça sem contratar. Parece óbvio. Parece o próximo passo natural para qualquer negócio que quer escalar. O problema é que essa narrativa para na superfície e ignora uma questão muito anterior à ferramenta. Vamos entender o que um agente de inteligência artificial de fato faz. Ele recebe uma instrução, executa uma sequência de ações, toma decisões dentro de um conjunto de regras e entrega um resultado, sem esperar a aprovação humana em cada passo. Ele pode qualificar um lead, mandar uma mensagem, atualizar um registro, gerar um documento, disparar uma notificação, tudo encadeado, tudo automático. Do ponto de vista técnico, é impressionante. Do ponto de vista do negócio, o agente é um multiplicador. E multiplicador é o conceito central aqui, porque multiplicador não escolhe o que amplifica. Ele pega o que existe e entrega em maior volume e em maior velocidade. Se o processo que você colocou dentro do agente funciona bem, você ganha eficiência real. Se o processo tem falha, você entrega essa falha em escala e com uma velocidade que não deixa tempo para correção manual. Pensa num exemplo concreto. Você tem um fluxo de atendimento inicial ao cliente, receber o contato, entender o que a pessoa precisa, qualificar se faz sentido avançar, agendar uma conversa. Parece simples, mas dentro desse fluxo existem decisões que alguém na sua equipe toma com base em contexto, em tom, em informação que veio numa frase solta no meio da mensagem. Quando você mapeia esse fluxo para um agente, você precisa transformar essas decisões em regras explícitas. E é nesse momento que a maioria dos negócios descobre que não sabe descrever o próprio processo. A pessoa que faz isso bem não consegue explicar por que faz bem. Ela age por intuição, por experiência acumulada, por leitura de situação. Isso não é falha da pessoa. É normal. Conhecimento operacional se solidifica assim. O problema é que a gente não opera por intuição, a gente opera por instrução. Então, se você não consegue descrever o seu processo com clareza suficiente para treinar uma pessoa nova no primeiro dia, você também não consegue instruir um agente. E o que acontece quando você tenta implementar mesmo assim? O agente começa a operar, ele executa, ele entrega resultado, mas o resultado não é o que você esperava, porque as regras que você passou eram incompletas ou ambíguas. Você ajusta, ajusta de novo. O comportamento muda, mas ainda escapa em algum ponto. Você passa a monitorar mais do que se monitorasse um processo manual. Isso não é ineficiência técnica, é consequência de ter colocado um multiplicador em cima de um processo que ainda não estava claro o suficiente para ser multiplicado. A ferramenta não errou, a sequência estava errada, e existe um custo que vai além do tempo perdido na implementação. Quando um processo manual falha, a falha tem escala humana. Uma pessoa atendeu mal, um cliente ficou insatisfeito, você corrige e segue. Quando um agente opera com uma regra ruim, ele atende mal com consistência. O padrão da falha se repete em todo o contato que passa por aquela regra. O cliente não vê o agente, o cliente vê a sua empresa entregando a mesma resposta inadequada. De novo e de novo. A percepção que se forma é de descuido, de falta de atenção, de uma empresa que não sabe o que está fazendo. E isso tem peso reputacional, não tecnológico. Mas tem um lado dessa equação que quase ninguém discute quando o assunto é agentes de IA, e é o lado que muda completamente a forma de pensar sobre quando e como implementar. Então, o problema não é a ferramenta e não é a tecnologia. O problema é o que você coloca dentro dela. Mas aqui vem a parte que inverte a lógica que você provavelmente chegou até aqui acreditando.
porque a barreira para usar agentes não é técnica, e entender onde ela realmente está é o que separa quem ganha eficiência de quem ganha volume de erro. A pergunta que domina o mercado agora é: qual agente eu uso? Qual plataforma? Qual ferramenta? Qual configuração? Qual integração? Esse é o debate visível. É o que aparece nos grupos, nas comparações, nos tutoriais. E é a pergunta errada para começar. A pergunta certa é outra. O meu processo está em condição de ser multiplicado? Essa inversão parece simples, mas ela muda tudo o que vem depois. Porque quando você parte da ferramenta, você passa tempo aprendendo a operar a ferramenta. Quando você parte do processo, você passa tempo entendendo o que de fato acontece no seu negócio antes de tocar em qualquer configuração. E é nesse segundo caminho que a eficiência real está. Vamos ser concretos sobre o que significa um processo estar em condição de ser multiplicado. Significa que você consegue descrever cada etapa por escrito, sem depender de quem faz. Significa que você sabe o que deve acontecer quando o cliente responde fora do roteiro esperado. Significa que você tem critério claro para o agente decidir quando escalar para uma pessoa e quando seguir sozinho. Significa que você já testou esse fluxo com volume suficiente para saber onde ele falha e por quê. Se qualquer um desses pontos ainda depende de julgamento informal de alguém da equipe, o processo ainda não está pronto para um agente. E isso não é crítica à sua operação, é constatação de onde a maioria dos negócios está quando chega nessa conversa. O conhecimento operacional dentro de um negócio de serviço costuma estar na cabeça das pessoas, não documentado em nenhum lugar. Funciona enquanto a escala é pequena e as mesmas pessoas estão lá todos os dias. Quando você cresce, quando alguém sai, quando o volume aumenta, esse modelo começa a mostrar custo. O agente de IA só torna esse custo mais visível, porque ele força a explicitação do que estava implícito. E aí vem a virada que reorganiza tudo isso. O processo de preparar a sua operação para um agente é, em si, um ganho de gestão independente de qualquer tecnologia. Quando você senta para mapear um fluxo com clareza suficiente para instruir um agente, você está fazendo algo que deveria ter sido feito antes, por razões que não têm nada a ver com inteligência artificial. Você está tornando o seu processo auditável. Você está retirando a dependência de pessoa específica. Você está criando condição para treinar alguém novo sem depender de transferência de conhecimento informal. Isso tem valor operacional imediato. O agente vem depois, e quando vem, ele tem base sólida para multiplicar. Então, o caminho prático não é esperar ter o processo perfeito para começar, porque processo perfeito não existe. O caminho é identificar qual etapa do seu serviço é mais repetitiva, mais dependente de volume e mais fácil de descrever em regras. Começa por essa etapa, mapeia com a profundidade necessária. Testa com o agente em ambiente controlado. Observa onde o comportamento sai do esperado. Corrige o processo, não só o agente. Depois, expande. Essa sequência parece mais lenta do que jogar um agente em tudo de uma vez. E é mesmo, mas é a sequência que gera eficiência real, porque cada etapa que você fecha tem o processo entendido antes do agente entrar. E tem um detalhe que fecha essa lógica de forma bastante direta. As empresas que vão usar agentes de IA com resultado não são necessariamente as que adotarem mais rápido, são as que chegarem na implementação com um processo mais claro, porque a ferramenta não cria clareza, ela amplifica a clareza que já existe. E amplificar clareza é isso, entregar mais do que funciona, com menos esforço, de forma consistente. Agente de IA é uma alavanca poderosa, mas alavanca sem ponto de apoio firme não move nada. A tecnologia avança e vai continuar avançando, mas a pergunta que define quem sai na frente não é sobre a ferramenta, é sobre o quanto você conhece o seu próprio processo, a ponto de confiar que ele pode operar sem você em cada passo.
Quem resolve isso primeiro tem uma base que nenhuma atualização de ferramenta tira.